gente vai fazer hoje? A gente vai desenvolver um pouco mais isso aqui que era conteúdo da aula passada, vocês devem ter percebido. Então, na aula passada a gente lidou muito, assim, com a relação entre método de abordagem e método de procedimento. Eu tratei um bocado de coisas aqui, né? O que vem antes do método de abordagem e o que vem depois do método de procedimento. Então, elementos de classificação e categorização de pesquisas. A gente tratou de métodos de procedimento, né? Aquela divisão. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem. Essa divisão de métodos de procedimento, a relação entre tempo e casos, lembrem, né? E hoje a gente vai desenvolver um pouco mais disso e também vamos tratar um pouquinho mais de como as variáveis se relacionam com isso, né? Essa nossa relação aqui colocando também variáveis na jogada, tá? Muito embora a gente pode nominar métodos de procedimento a partir dessa relação exclusiva entre casos e tempo, mas temos aqui também a relação com variáveis. Depois vou mostrar para vocês como que a gente pode também colocar as variáveis na roda para fazer as categorias. E métodos de processamento, isso aqui a gente vai tratar um pouquinho também, tá? A relação processamento quali, quanti e muitas vezes como a gente pode combinar duas coisas, né? E qual lógica nos permite combinar não só processamento quali, quanti, mas variáveis também nominais e categóricas, tá? Vamos discutir um pouquinho mais disso. Agora, então, vamos aprofundar aqueles dois pontos, métodos de procedimento e processamento, em uma discussão específica sobre casos, tempo e causalidade. Para estudos da área de relações internacionais, na realidade, a gente tem opções interessantes, né, entre estudar muitos casos, poucos casos ou um caso só, né, para aplicar os nossos estudos. Então, se eu quero estudar política externa de países do terceiro mundo, eu escolho casos que sejam relevantes para essa análise. Posso escolher 20 casos? Não, muita coisa. Geralmente, para nossa análise de relações internacionais, quando a gente combina estudos geralmente históricos, é difícil a gente tocar em muitos casos, senão o estudo vai ser gigantesco. Então, eu quero entender o papel, sei lá, das elites militares na política externa de alguns países do terceiro mundo. Para selecionar esses países, eu posso delimitar um pouco melhor. Então eu quero saber o papel de elites militares na formulação de políticas externas de potências regionais. Então já tem uma delimitação um pouco melhor. E potências regionais que, sei lá, que querem ingressar no Conselho, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu já tenho menos, né, um universo menor de casos e que viabiliza um estudo, sobretudo se eu tenho um estudo histórico. E o estudo histórico ele vai me dar mais trabalho, ele vai necessariamente precisar de um aprofundamento descritivo maior. Então eu preciso, né, quando eu tenho muito tempo, né, tempo do ponto de vista da análise, né, de periodicidade do meu estudo, muitas vezes eu tenho que compensar com menos casos. E, sobretudo, se eu for analisar também muitas variáveis. Por exemplo, aqui eu estou falando só de política externa, mas eu poderia falar assim, eu quero fazer uma análise da história social, econômica, política do Brasil, da Argentina, de todos os países da América Latina. Tá? América do Sul tem 12, América Latina deve ter o quê? 25? Não sei, me lembrem aí se vocês tiverem isso na cabeça. Mas então, se eu quiser fazer uma análise de todos os países da América Latina, com muitas variáveis assim, vai ser algo muito superficial. Ou vou ter que maneirar no tempo histórico, ou vou ter que maneirar na profundidade do que for o nosso estudo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para que nosso estudo tenha condições de ser ao mesmo tempo aprofundado e amplo do ponto de vista do que a gente pretende, tá? A gente tem uma divisão geralmente feita entre metodólogos da área, né, de estudos que são orientados por variáveis, estudos que têm geralmente muitos casos e muitas variáveis, e aí esses estudos estão buscando com métodos estatísticos realizar processamentos de correlação entre variáveis. Aquilo que eu já tinha mencionado para vocês, daqui a pouco eu vou fazer um estudo com todos os países do mundo, que eu tenho dados, né, sobre a relação entre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, desenvolvimento humano, e capacidades estatais. Posso pegar, então, o próprio IDH como indicador e o índice de o Fragility States Index, que é o índice de fragilidade estatal, para tentar ver se desenvolvimento humano tem alguma correlação com incapacidade do Estado, né, de prover serviços, bem públicos, etc. Posso também colocar outras variáveis para ver, e daí, assim, quando esses estudos estatísticos começam a ser feitos, a gente pode incluir muitas variáveis para ver se há correlação entre várias delas. Posso colocar PIB per capita, posso colocar
cultura política, né, o grau de cultura cívica, posso colocar religião, né, pertencimento à religião, posso colocar uma variável vinculada a gênero, posso colocar a idade. Então, assim, se eu quero fazer uma análise mais estatística, eu vou ter um estudo mais orientado por variáveis. Os casos eles não vão ser tão importantes para mim, a não ser depois para uma análise mais conclusiva, de daqui a pouco dizer, os países dessa categoria se comportaram de tal forma, os países de uma categoria, por exemplo, região da América do Sul se comportaram de tal forma, da África se comportaram de tal forma. Mas o objeto aqui são as variáveis, a correlação, a existência de associação ou correlação entre variáveis. Lembrem que a associação é uma relação entre variáveis de tipo categóricas, né, mais qualitativas. Correlação escreve uma relação estatística de tipo entre variáveis mais racionais, mais quantitativas, que possibilita processamento quantitativo. Já estudos mais qualitativos, de perfil mais qualitativo, processamento, né, qualitativo, ele geralmente vai ser mais custoso. Eu não vou simplesmente colocar um dado simples para uma variável, então eu quero analisar o índice de desenvolvimento humano, o desenvolvimento humano não por um índice, mas por uma observação, por uma etnografia, entrevistando moradores de um grupo selecionado de zonas pobres. E aí, nesse caso, eu vou me focar, sobretudo, em uma ou outra variável e eu vou me orientar muito mais no caso. Então, eu quero analisar, comparar duas favelas do Rio de Janeiro, uma favela do Rio de Janeiro, uma zona pobre de Santa Maria, tá? E tentar verificar o desenvolvimento humano dessa população, mas um desenvolvimento humano de um ponto de vista qualitativo, com entrevistas, checando se essas pessoas têm realmente uma noção de capacidades, de dignidade humana, se elas compreendem, né, a sua posição social enquanto digna. Então, tentando medir aí, qualitativamente, desenvolvimento humano sob uma ótica mais qualitativa, né? Então, nesse caso, o estudo ele vai focar muito mais nos casos, né, no objeto, e menos na variável. A variável vai ser o desenvolvimento humano, mas eu vou estar observando ela com mais foco nos casos, e não comparativamente com outras variáveis, né, para avaliar correlações ou associações. Então, nesses casos, né, a gente pode dividir a nossa pesquisa em case-oriented ou variable-oriented. De todo modo, nunca vai ser só uma coisa ou outra coisa. Muitos estudos de caso a gente vai tentar ver diferentes variáveis, e muitos estudos de variáveis a gente vai focar também em alguns casos. Mas a literatura geralmente divide entre essas duas vertentes. Eu vou mostrar para vocês que não existe, isso tem muito a ver com, então, estudos mais qualitativos, né, case-oriented, estudos com processamento qualitativo, e variable-oriented, estudo com processamento mais quantitativo. A gente vai ver que existem misturas, na realidade não tem como, né, colocar um processamento só quali ou só quanti na maior parte das pesquisas, sobretudo na área de relações internacionais. A gente, quando usa quanti, é porque a gente está usando quali junto. Quando usa quali, né, eu pelo menos, com orientandos e orientandas, peço para tentar realizar algum processamento quantitativo para amparar, né, constituir uma pesquisa de tipo multimétodos. Então, essas escolhas vão orientar a nossa pesquisa, vão produzir diferentes compreensões. Como eu falei, eu posso ter um estudo sobre desenvolvimento humano com diferentes perspectivas. Também, ambos vão ser estudos sobre desenvolvimento humano, ambos vão ser muito valiosos e importantes para as nossas atividades científicas. Aqui, eu já tinha mostrado para vocês, os estudos, a gente pode categorizar métodos de procedimento com algumas possibilidades de variação. Então, quando eu tenho casos quase igual a um ou dois no máximo, eu tenho um estudo, eu posso ter tanto estudos de caso, né, sincrônico, ou seja, com nenhuma variação histórica. Então, quero analisar, nesse caso, por exemplo, do IDH, aquele comportamento de duas zonas periféricas em cidades e centros urbanos. Tá? Eu estou analisando isso, sei lá, em 2020. Então, eu não estou preocupado com a trajetória histórica desses casos. Tá? Então, isso eu chamo de estudos de caso sincrônico. Não tem uma variação temporal, né? A variação temporal é igual a zero. O tempo é igual a 1, ou seja, um ano específico ou num período fechado de tempo específico, que eu não quero tentar entender mudanças que ocorreram na história, variações históricas. Quando eu quero tentar entender, né, processos de variação histórica, por exemplo, eu quero ver um subúrbio, a favela da Rocinha no Rio de Janeiro e o desenvolvimento humano
variando, né, desde o surgimento dessa comunidade. Então eu posso pegar no processo de industrialização da cidade do Rio de Janeiro e iniciar já no início do século XX o estudo sobre essas regiões e a favelização, né, a constituição de subúrbios dentro da cidade. E aí verificar como mudou, né, as impressões dessas pessoas sobre o desenvolvimento humano. Eu posso ir atrás de livros, eu posso pegar documentos, outras entrevistas, notícias de jornal, para tentar ver, então, historicamente, como essa coisa mudou. Um exemplo aqui, por exemplo, é o estudo, né, do amado Luiz Cervo, né, que hoje, infelizmente, a gente tem na UFSM o acervo do Cervo, né, que é a biblioteca pessoal que ele doou para a UFSM. Ele é um dos grandes nomes das relações internacionais do Brasil. Então, felizmente, nós fomos agraciados com essa doação. Um dos principais livros dele, talvez o livro mais importante, né, descritivo, né, da história diplomática do Brasil, da história da política externa, é o História da Política Exterior do Brasil, a História da Política Exterior Brasileira, que ele faz um estudo de caso histórico, né? Também podemos chamar histórico de diacrônico, ao contrário de sincrônico. Diacrônico quer dizer que é histórico, né, que varia o tempo. Então, é um estudo de caso diacrônico sobre a política externa brasileira, comparando diferentes governos, diferentes, o que ele chama de paradigmas de política externa, né? Mudando de um paradigma liberal para um paradigma nacional, liberal conservador, que ele chamava, depois nacional desenvolvimentista, depois neoliberal e logístico. Então, é um estudo de um caso, Brasil, com um período histórico basicamente total, porque ele pega toda a história brasileira, e com um lastro e um aprofundamento muito, muito interessante. Depois a gente vai colocar variáveis aqui para ver como muda também, tá? E aí eu posso também aumentar o número de casos. Então, eu já estou variando, né, de pouco tempo, muito tempo, e eu posso aumentar o número de casos. Então, eu posso fazer um estudo tal qual do Amado Cervo, comparando políticas externas, que foi o que ele fez com relações internacionais da América Latina. Ele comparou basicamente políticas externas do Brasil, Argentina e México, historicamente. Então, é um tipo de estudo aqui, né? Eu posso fazer estudos sobre formação do Estado brasileiro, formação de Estados africanos, do Oriente Médio, etc. Então, aqui, estudos históricos comparados, comparando casos. Para comparar, eu preciso ter critérios de comparação. E esses critérios de comparação são geralmente as variáveis que eu vou utilizar para comparação. Nesse caso, por exemplo, do Amado Cervo, a variável era política externa. E qual é o paradigma de política externa que o país adota em tal período histórico? Ele tem um conceito para paradigma, etc. Então, é um elemento, uma variável específica de comparação. Eu posso comparar, por exemplo, o sistema político brasileiro, né, junto com o sistema político argentino ou uruguaio desde a independência desses países. Eu poderia também comparar, por exemplo, a capacidade estatal brasileira, a Constituição do Estado brasileiro, então, o Estado enquanto um elemento fundamental, né, desde a formação do Estado brasileiro independente, ou mesmo até do período colonizado, né, comparando com outros estados que foram colonizados na América Latina ou em outras regiões do terceiro mundo. Então, também estudos históricos comparados. E aqui o sincrônico, né, o estudo comparado sincrônico, eu posso pegar, como eu tinha falado, né, o IDH de vários países, né, o IDH mais PIB, mais capacidades estatais, mais tipo de regime político de vários países, tá? E descrever. Tem vários estudos, por exemplo, tem manuais sobre países, enciclopédias, que basicamente fazem isso, né? A gente tem também, por exemplo, Atlas de Política Externa Brasileira, Atlas de Política Externa da América Latina, Atlas de Política de Defesa. Atlas são justamente isso, né? Um estudo sincrônico do presente, com algumas características de países. Existe um relatório bem interessante, quem gosta da área de defesa e segurança, que é a que eu trabalho, existe um relatório bem interessante que chama do International Institute for Security Studies, que chama Military Balance. Então ele pega o balanço militar entre diferentes países, e cada capítulo é um país. Então, de todos os países do mundo, ele faz uma análise da composição do armamento, né, do armamento das Forças Armadas, então dos equipamentos que as Forças Armadas detêm. Então, basicamente, ele tem uma variável que é equipamentos militares, e ele toca em todos os casos do mundo no presente, no momento atual. Então, por isso que ele publica um por ano. Tem o Military Balance 2019, 2020, 2021. Então,
anualmente, assim como os atlas, né? Eles são publicados para que a gente tenha uma noção daquele ano do que está acontecendo. Então, é um estudo sincrônico comparado. E o estudo estatístico, ele geralmente é sincrônico, muito embora há alguns estudos estatísticos com um lastro histórico que a gente chama de análise de regressão multilinear ou linear, tá? Que a gente consegue fazer uma análise com os dados das mesmas variáveis, só que em anos anteriores, para ver se há uma relação entre uma variável de um ano anterior com a do ano posterior, para tentar inferir algum tipo de causalidade. Então, estatístico também, mas aí a gente vai processar muitos dados com variáveis geralmente quantitativas, né, para produzir cálculos estatísticos. Então, estudos mais quantitativos aqui. Bueno, o que o Stefano Bartolini, que é um texto bem importante e esquecido, assim, eu tive no mestrado de Ciência Política esse texto, também na graduação em Relações Internacionais, quando eu fiz Política 2 ou 3, sei lá, eu tive esse texto, um texto bem importante, que ele é um texto sobre política comparada, de um livro organizado pelo Giovanni Sartori, um politólogo italiano de grande respeito na área da política comparada. Política comparada, para quem não sabe, é a origem das relações internacionais nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, as relações internacionais vieram da política comparada. Comparação de política externa, comparação de processos de modelização militar e tal. Então, veio muito dessa área, né? A própria discussão de paz democrática. Então, nos Estados Unidos, a constituição dessa segunda vertente, né, vamos dizer assim, dos grandes debates de relações internacionais veio da política comparada. E aí, então, inclusive aqui no Brasil, a gente tem até hoje, a pós-graduação do Brasil, a área de relações internacionais está junto com a ciência política. Então, esse estudo para estudantes de ciência política, também junto com o Van Everen, Stephen Van Everen, que é um grande teórico de relações internacionais, escreve esse livro de guia para estudantes de ciência política. Esse livro do Sartori e esse de Van Everen são dois livros bem importantes, estão aí na bibliografia da aula 7 e da aula 8. Tá? O do Bartolini, ele fala justamente sobre essa relação entre tempo, casos e variáveis. E aqui ele está fazendo justamente aquele sistema, né? Aquele gráfico tridimensional que eu propus para vocês. O meu tá mais bonito, é claro. Não, mas é que o meu não tinha tantas opções. Tá? É um gráfico tridimensional, obviamente ele está fazendo isso, o texto aqui é de 94, mas a primeira versão, acho que a edição é da década de 80, então é um texto antigo, não tinha computadores pessoais, assim como os nossos para fazer, então certamente ele fez, sei lá, desenho, régua, como é que ele fez isso aqui. Então, nesse caso, tá feio, tá difícil de entender, o 3D tá meio complicado, mas dá para perceber o seguinte, tem 3 eixos, tá? Como qualquer gráfico de 3 dimensões. Um eixo é unidades temporais, então variação de tempo. Um é unidades espaciais, ou seja, casos, e o outro é propriedades ou variabilidade, né? As variáveis. Então é bem aquilo que eu tinha falado. Se você ele tem vários tipos de estudos aqui. Aqui os estudos ele chama com nomes, né, específicos, mas o que mais nos importa aqui é o que ele chama de comparação sincrônica, né? Número considerável de casos. E com um número considerado de variáveis, num tempo específico, como eu tinha falado, então não muda o tempo, mas compara muitas variáveis em muitos casos. Ele também cria um treco que ele chama de tendência de desenvolvimento e grande teoria de desenvolvimento, que são basicamente coisas gigantescas, que é história do capitalismo, né? Por exemplo, o Capital do Marx, né? Ou Economia e Sociedade do Weber, né? Grandes teorias de desenvolvimento que vão falar sobre algumas variáveis do mundo social. Tem outras, por exemplo, tendência de desenvolvimento. Tem alguns livros, por exemplo, do William McNeill, que fala sobre revoluções militares ao longo da história da humanidade. Então, um livro gigantesco que fala de todos os possíveis registros de revoluções militares, de técnicas e equipamentos militares na história da humanidade. São tendências de desenvolvimento, né? Não tem muitas variáveis, é a revolução nos militares, mas muito tempo e muitos casos. Também ele tem aquele que é com poucos casos, quase um caso, estudo de caso aqui, ó, com um número considerado de variáveis. Então, estou analisando muitas variáveis no mesmo caso. Daqui a pouco estou fazendo um estudo sobre história do Brasil, por exemplo, né? E com uma unidade temporal significativa. O que ele diz, assim, que é o mais interessante, é o que dá mais jogo, digamos assim, nas relações, na ciência política comparada, e por consequência a gente traz para as relações internacionais, é o que ele chama de comparação e desenvolvimento, né? Comparación de desarrollo.
Essa comparação de desenvolvimento, ela é uma comparação que ela tem um número mais ou menos equilibrado de casos, de tempo e de variáveis. E ela possibilita, então, né, ela estaria aqui, comparações de desenvolvimento, aqui, ó. Ela estaria com, né, um número, aqui eu aumentei, eu coloquei aqui, ó, duas possibilidades, estudos históricos e estudos sincrônicos. E aí eu fiz as relações como variáveis, tá? Então, aquele primeiro gráfico não tinha variáveis, agora tem. Então, eu só dividi em dois tipos, né? O histórico e o sincrônico. No sincrônico, eu tenho com um número pequeno, um número médio e um número grande de casos. E aqui eu tenho com poucas variáveis e muitas variáveis. Então, eu tenho essa divisão, que é a divisão classificatória ali do Bartolini, tá? Com nenhuma variação temporal, eu tenho o estudo de caso sincrônico, pode ser com poucas variáveis ou muitas variáveis. Eu tenho as comparações sincrônicas, tá? Com poucas variáveis ou muitas variáveis. Ou estudos grandes, tipo, como eu falei, Atlas, os estudos, aqueles de grande... por exemplo, o CIA World Factbook. É um estudo, quase um estudo estatístico sincrônico, porque ele, embora não faça análise de dados estatísticos, ele vai falar sobre todos os países, né, e todos os dados possíveis daqueles países. E estudos mais descritivos vão focar em algumas variáveis, tipo estudos sobre... Um autor chamado Aaron Liebherr, ele faz um estudo bem importante sobre modelos de democracia no mundo, tá? E é bem interessante para a gente ver até variações nesses modelos, e ele pega só 10 variáveis, né, que estão em 2 dimensões da democracia, e para tentar avaliar tipos de democracia, tá? São variáveis geralmente vinculadas a regras eleitorais. Então isso é interessante. Tem estudos sobre guerra, estudos sobre política externa, estudos sobre instituições de comércio. Então a gente poderia, né, fazer, por exemplo, até uma análise de mercado envolvendo, né, economia, sei lá, economia da tecnologia, de games, mercado de games em todos os países asiáticos, tá? E aí descrever como que está o mercado hoje, né, de games e software, né, de jogos para países asiáticos. Tá, são vários países, então é um estudo descritivo, né, com um número grande de casos. Agora, quando a gente vai para o estudo mais histórico, quando envolve história, a gente também tem variações, que aqui estudo de caso sincrônico, aqui estudo de caso de desenvolvimento, como o Bartolini chama. Pode ser a mesma coisa que histórico ou diacrônico. Aqui a gente tem, com mais casos, daí uma variação entre estudos estatísticos históricos. Geralmente, com muitas variáveis, a gente vai ter que fazer análise estatística. Geralmente, essas variáveis vão ter que ser quantitativas. Então, isso se opõe aos estudos de comparação e desenvolvimento históricos, que tem variáveis em número limitado, tá? Que são, por exemplo, esses estudos que eu falei, né, de comparação da política externa do Brasil, da Argentina, do Uruguai, durante a história desses países. São comparações de desenvolvimento. Ou um número grande de casos, mais casos, e poucas variáveis, que são o que ele chama de tendências de desenvolvimento, e muitas variáveis, grandes teorias de desenvolvimento. Como eu tinha falado para vocês, né, aqui a gente poderia colocar o Economia e Sociedade do Weber, Economia Mundo do Brodel, assim, um bocado de outros livros, o Capital do Marx, são grandes teorias de desenvolvimento. E aqui, tendências de desenvolvimento, ou tendências históricas, né, que são teorias sobre poucas variáveis. Então eu quero falar sobre o desenvolvimento, deixa eu pensar, da estrutura da monarquia, né, em países europeus desde a formação dos Estados Nacionais. Então, estou falando de pouquíssimas variáveis ou poucas variáveis vinculadas ao regime político, ao sistema de governo. Então, é mais ou menos assim que a gente pode dividir, tá? O que importa aqui é que a gente tenha uma noção clara sobre as implicações, né, de quando que a gente está usando muitos casos, quando a gente está indo daqui para cá, né? Quando a gente está fazendo esse caminho, a gente está aumentando a complexidade do estudo. E quando a gente aumenta a complexidade, a gente tem que diminuir, digamos assim, a complexidade por outro lado. A gente aumenta o número de casos, aumenta quantitativamente o número, assim, digamos, o arcabouço, a escala do estudo, eu tenho que diminuir em complexidade. E aí, a complexidade, nesse sentido, seria a complexidade qualitativa. Quanto mais, né, eu vou para um estudo com muitas variáveis, né, com um N muito grande, ou eu estou fazendo uma coisa muito abstrata, muito teórica,
e que não tem uma implicação empírica muito clara, ou eu tenho que ter uma implicação empírica com estudos estatísticos com variáveis muito quantitativas. Então, por isso, o Bartolini diz que esse ponto aqui talvez seria o mais interessante, que é N médio, tempo médio, variáveis médias, um equilíbrio entre essas coisas. Tá? Por quê? Porque daí você consegue fazer algumas comparações, né? A comparação em si, ela não vai se dar apenas entre casos, em qualquer tipo de estudo. Muito embora a gente tenda a chamar de estudo comparado, um estudo que tenha casos comparados, mas na realidade a gente pode realizar procedimentos, né, comparativos, né, procedimentos comparativos entre variáveis de um caso só. Então, se eu pego mais de uma variável de um caso só, eu também já posso comparar essas duas variáveis. Se eu pego um caso só e apenas uma variável, mas pego tempos diferentes históricos, por exemplo, o Brasil, a política externa brasileira no regime militar, comparando o regime militar com o período pós-redemocratização, 2 períodos históricos diferentes, posso comparar também. Então, eu posso comparar variáveis entre si, estando os outros todos em 1. Eu posso comparar tempo entre si, estando todos os outros elementos em 1. Em 1 eu digo assim, sem variação, né? E eu posso comparar, obviamente, casos entre si, né, estando variáveis e tempo, né, sem variação igual a 0. Então, as possibilidades que eu posso fazer de comparação é uma relação analítica geral, ou a comparação entre variáveis. Eu posso comparar entre casos, né? Então, a relação, digamos, dessas variáveis nos casos, na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3, e fazer essas comparações. Eu posso fazer essa comparação das variáveis historicamente também. Então, eu quero ver como se comportou a variável e a outra, né? A relação entre uma variável e a outra durante o tempo. E eu posso fazer o que é mais interessante, que é o que ele fala que seria o mais adequado, é a gente fazer uma comparação temporal cross-units, que é eu comparo diferentes unidades de análise em diferentes tempos com diferentes variáveis. Por que isso? Por que essa necessidade de ampliar as possibilidades de comparação? Porque para fazer testes de hipóteses, tem uma hipótese que elites produtoras de política externa que estudaram no exterior tendem a propor, a incentivar alianças com os países nos quais elas estudaram ou se formaram. Tá, é uma hipótese interessante, teria que analisar, interessante. Como que eu vou testar? Eu posso testar usando um caso. E esse caso pode ser um caso que eu sei que é isso, porque eu já tinha observado isso, inclusive na história de tal país. Tá? Eu fui nos países francófonos da África Ocidental e percebi que as elites políticas que governavam ou que definiam política externa, e uma política externa claramente aliada à ex-metrópole, à França, nesses casos analisados, por exemplo, eram justamente elites que tinham estudado na França. Então, eu já tenho um indício de que essa hipótese é válida. Mas lembrem lá do Popper, né? Não importa necessariamente comprovar a hipótese, importa tentar testar ela com testes fortes. Um estudo quanto mais robusto é um estudo, ou seja, o estudo mais desejável, ele precisa testar de maneira forte as suas hipóteses. E testar de maneira forte é comparar com vários casos, ou seja, para tentar ver se existe algum caso desviante, alguma exceção, ou, sobretudo, casos em que a gente vê uma variação muito grotesca nas nossas variáveis. Depois eu explico um pouco isso. Tá? Então, isso para escolher casos, né? Então, para tentar comparar, ampliar o número de variáveis e as observações históricas, é sinal de que eu estou ampliando o número de observações. Se eu tiver uma observação no ano X de uma variável, eu só tenho uma observação. Agora, se eu tenho 3, 4 casos, com 2, 3 variáveis, em um período histórico de 4, 5 períodos, eu tenho muitas observações e muitas possibilidades de testar uma teoria, né, e de dar espaço para falsear ela e para checar realmente a sua plausibilidade, a sua validade. Então, comparar é ampliar o número de observações. Comparar variáveis, comparar tempo, comparar casos, é ampliar o nosso número de observações. Isso faz com que as nossas teorias sejam mais seguras. O próprio Giovanni Sartori fala o seguinte: comparar é controlar.
é controlar o poder das nossas hipóteses, é ver se as nossas hipóteses têm realmente plausibilidade. Então isso é muito importante nos estudos que a gente faz na área de relações internacionais, o que significa que a gente deve comparar, mas não é necessariamente comparar casos entre si, mas períodos históricos entre si, variáveis entre si, e isso ajuda bastante. Tá? Como eu falei, casos pode ser um N grande ou N pequeno, essa nomenclatura da área, o número grande, N grande de casos, N pequeno de casos. O N pequeno pode ser poucos casos ou um estudo de caso, um caso específico, como eu tinha dito. Tá? Importa também como a gente vai selecionar o caso. Lembrem que eu tinha falado na aula passada que a gente tem estudos do ponto de vista do caminho do desenvolvimento do conhecimento que se diferenciam em estudos theory-driven, estudos problem-driven e estudos object-driven. Geralmente, quando eu tenho um estudo object-driven, eu já seleciono o caso antes de saber o que eu quero testar naquele caso. Então, eu passei minhas férias na Tailândia, então agora eu quero estudar a Tailândia por algum motivo. Tá ótimo, bacana, sinal que você vai ter vontade de estudar, que vai querer desenvolver o estudo, que não vai largar no meio do caminho, que vai ter, energia, ou pelo menos um bocado de incentivo, motivação para passar algumas noites em claro fazendo TCC. Maravilha! Então, Tailândia, bacana. Tá, mas o que eu quero testar com Tailândia? Né? O que Tailândia é relevante? Para o que a Tailândia é relevante? Então, esse tipo de estudo object-driven, que a gente pega o objeto antes, ele é um exemplo da dificuldade da gente elencar um caso de maneira arbitrária ou aleatória, mas isso acontece, obviamente. Nesse caso, o caminho seria tentar ver o que de relevante a Tailândia mostra em relação a teorias, em relação a testes de hipóteses, né? O que ela representa do ponto de vista teórico, conceitual, né? Um país próximo de uma grande potência, um país com histórico XYZ de colonização, com diversidade. Então a gente tem que tentar colocar Tailândia, né, como esse exemplo que eu dei, dentro de categorias para ver em qual categoria ela é mais relevante para ser escolhida enquanto caso. Tentar resolver o problema de ir de trás para frente. Porque de frente para trás seria o seguinte, a gente pega uma teoria, então eu tenho uma ideia de uma teoria, uma hipótese, eu gosto de estudar o papel, da segurança ambiental em países, né, em desenvolvimento e desenvolvidos. Então eu quero tentar entender essa diferença, né? Como é que países em desenvolvimento e desenvolvidos lidam com o problema da segurança ou insegurança ambiental. E aí, então, eu já não vou mais nos casos de interesse. Eu posso ir, por exemplo, nesses... tanto buscar casos desviantes, né? Digamos que a literatura vai dizer que... a literatura vai dizer, por exemplo, que países em desenvolvimento têm dificuldade de aceitar e de ser proativos quanto a regras de diminuição de impactos ambientais negativos, né, na economia, etc., no meio ambiente. E países desenvolvidos têm mais predisposição a realizar políticas proativas ambientais. Eu posso, nos casos desviantes, ver exatamente o oposto, né, tentar o falseamento, tentar ver países em desenvolvimento proativos na área ambiental e países desenvolvidos reativos na área ambiental. Eu posso ir para casos pouco explicados, eu posso tentar ver, por exemplo, mas isso, digamos que trata na área ambiental do ponto de vista da emissão de CO2, eu quero para outras coisas, eu quero ver, por exemplo, para a área de proteção e conservação de reservas históricas, né, ou ou parques, geoparques ou parques geológicos. Então eu vou em casos pouco explicados, situações que são menos trabalhadas. Eu posso ir também para valores extremos, né, inter e intracasos. Eu posso pegar, por exemplo, intercasos, eu posso pegar justamente um país desenvolvido que defende, que é muito proativo em normas ambientais, eu posso um país em desenvolvimento que é muito pouco proativo, ou muito reativo a normas ambientais. Eu também posso ver casos em que varia internamente. Um país que tinha muito reação, um desenvolvido que era muito reativo a normas ambientais, depois se tornou proativo e vice-versa. Então, as escolhas de casos, elas são mais orientadas de acordo com a relevância daqueles casos para eu entender a variabilidade naquilo que eu quero estudar. Então, por isso é importante ter uma justificativa plausível para os casos que a gente vai escolher. Interesse em relação ao caso é importante? É importante,
Mas na área de relações internacionais, importa, como a gente tem estudos muito mais explicativos, né, estudos comparados, a gente está muito pouco, assim, interessado em entender, sei lá, qual foi, como na história, né, que você se interessa por qualquer fato histórico que seja inédito ou que tenha uma fonte nova, né, do tipo assim, eu quero entender como é que era a concepção dos vasos de cerâmica do faraó XYZ do Egito Antigo, tá? Assim, tem uma justificativa intrínseca para estudos históricos, que é a novas fontes, a tentativa de relatar histórias, simplesmente. Para as relações internacionais, não. Para as relações internacionais tem que ter alguma relevância para problemas de guerra, paz, sobrevivência, riqueza, dignidade. Então, tem que ter alguma relevância e isso justifica, sobretudo, os nossos casos, né? Para que sejam analisados temas significativos com casos que sejam importantes para analisar esses temas. Bueno, para a escolha de casos também, então, um outro elemento bem importante é o que o John Stuart Mill produz lá no século XIX, porque são métodos que vão ajudar a escolher casos e a ter critérios de comparação de casos, tá? A nos orientar como comparar. Então, voltando àquele meu exemplo, eu quero tentar entender qual é o impacto do racismo, né, das estruturas de segregação racial, discriminação, materiais e simbólicas, numa sociedade que em sociedades que vieram de processo de colonização. Então, eu tenho duas formas de tentar entender. Tá? Eu tenho uma forma de selecionar casos pela semelhança cultural crucial, ou seja, eu tento ver casos que têm resultados iguais ou muito semelhantes, mas são casos bem diferentes entre si. Então são casos que, sei lá, um teve uma colonização no final do século XIX e outro teve uma colonização no início do século XVI. Outro teve uma colonização de povoamento, outro de exploração. Então são casos muito diferentes que eventualmente têm resultados semelhantes. Tá? Ambos, por exemplo, tiveram políticas de segregação racial formais, tipo os Estados Unidos e África do Sul. Exemplos bem comparáveis, são casos bem diferentes, mas com exemplos comparáveis. E casos, então, de formalização de segregação racial. Por que seria importante esses casos? Porque eu vou tentar identificar o que fez com que esses casos tivessem um resultado semelhante, aquilo dentre eles, né, das características gerais, que era semelhante também. Então, dentre as diferenças que esses casos têm, o que produz a semelhança no resultado é alguma pouca semelhança que eles vão ter dentro das suas diferentes variáveis aqui de análise. Então vamos dizer que é uma elite puritana, né, orientada por uma visão racialista, social racialista. Pode ser um exemplo de hipótese, tá? O método da diferença é exatamente o oposto. Eu vejo os casos diferentes, tá? Mas que são bem parecidos. Então, tem uma trajetória, assim, diferentes no resultado, mas que tem uma semelhança geral. Então, eles são casos semelhantes na generalidade, tá? Mas diferentes no resultado. O que vai causar essa diferença no resultado é uma ou outra variável que produziu diferença. Então, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar potências regionais. Tá? Potências regionais que são líderes em sua região e que buscam participação no Conselho de Segurança da ONU, né, como membros permanentes. Brasil, África do Sul, Índia, tá? E por que elas têm muitas semelhanças e vamos dizer que, eventualmente, só uma consiga um assento no Conselho de Segurança. Tá? Elas têm semelhanças, são potências regionais, tem uma sociedade que foi colonizada, tem diversas categorias semelhantes, tá? Mas 3 delas não conseguiram e uma conseguiu assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O que causou isso? São eventuais diferenças, né, entre elas. Pode ser, por exemplo, o fato da Índia ter um armamento nuclear, a Índia ser aliada estrutural dos Estados Unidos. Então, eventualmente, uma variável ou outra vai explicar
as diferenças entre casos muito semelhantes. Basicamente, depois disso você vai ficando mais fluente na observação de vocês, escolher casos semelhantes com consequências distintas ou casos distintos com consequências semelhantes. Então, são critérios mais rigorosos de seleção de casos, né, sobretudo estudos com poucos casos, em que você não vai conseguir analisar a totalidade dos casos, nem a observação de uma amostra designada estatisticamente. Então, você vai escolher casos por estas regras aqui. Tá? E isso dá mais força para os estudos de caso, porque eles conseguem dar conta de observações que buscam causalidade, buscam entender explicações. Geralmente, os estudos de caso, então assim, é bom vocês entenderem que na área de relações internacionais, a gente é uma área que aceita muito estudos de caso, mas em outras áreas, né, áreas mais quantitativas, de tipo assim, economia, as ciências econômicas, estudos de caso são vistos, de certa forma, como um certo preconceito, tá? Eles são geralmente criticados por pesquisadores empiricistas, aqueles que são mais positivistas, tá? Porque eles não produzem muitas unidades ou possibilidades de observação, justamente, né? Então, basicamente, a gente pode estar incorrendo naquele erro do cisne negro, né? De estar achando que só existem cisnes brancos e, eventualmente, a gente está esquecendo ou não observou o cisne negro. Então, criando, né, teorias com poucos casos, com um caso, é algo problemático para a maior parte dos empiricistas. Entretanto, alguns autores têm defendido ultimamente, né, que estudos de caso, sobretudo estudos de caso com processamento qualitativo, estudos históricos, eles podem fazer muito mais do que gerar hipóteses que vão ser testadas posteriormente com estudos mais amplos, né? Eles podem produzir ganhos teóricos, eles podem, além de gerar novas hipóteses, eles podem testar teorias, eles podem trazer múltiplos dados no mesmo caso, como eu falei, aquela comparação histórica em períodos históricos diferentes no mesmo caso. Então, estudo de caso, como eu tinha falado já, ele não quer dizer, né, que é igual a uma única observação. Um caso não é igual a uma única observação. Num caso, a gente pode fazer comparação entre variáveis, comparação dentro de tempos históricos diferentes. Então, é possível o estudo de casos fazer muito mais do que simplesmente levantar ideias e hipóteses, tá? Eles podem fazer, principalmente isso que o Sartori chama, que são comparações implícitas e comparações internas. As comparações implícitas são as comparações que a gente faz direto com a teoria. Então, daqui a pouco, a teoria, por exemplo, o estruturalista de relações internacionais do Kenneth Waltz vai dizer que os estados em situação de anarquia, eles vão balancear, eles vão tentar se fortalecer frente a assimetrias de poder. E, então, isso é a teoria. Eu posso simplesmente escolher um caso para analisar em que isso não aconteceu. Então, o meu caso, na realidade, está analisando uma observação empírica frente e comparando com a teoria inicial. Então, isso é uma comparação implícita, mesmo quando a gente não usa mais de um caso. E a outra possibilidade é essa comparação interna, que é a comparação entre diferentes períodos históricos. Então, os estudos históricos nos ajudam muito, tá? E, por isso, eles podem ser considerados comparados, mesmo se não estão analisando apenas mais de um caso. Né? Um único caso pode ser considerado um estudo comparado. E aí que vem a importância do tempo, né, dos estudos históricos. Porque nos estudos históricos a gente consegue produzir comparações dentro de um mesmo estudo de caso. A gente também tem a possibilidade de observar mecanismos causais. Porque para existir causalidade, a gente precisa de tempo. A gente precisa do quê? De uma coisa acontecer antes da outra, cronologicamente. Então, é fundamental para que a gente consiga identificar estudos de causalidade, ou processos, mecanismos de causalidade, que haja variação histórica. Então, a gente voltar lá naquele quadro que eu tinha mostrado para vocês, os únicos estudos que a gente tem realmente condições de analisar a causalidade são esses aqui, ó. São os de baixo. Porque existe tempo histórico diferente em que uma variável se comporta em um período histórico anterior, e isso vai produzir um efeito numa outra variável no período posterior. Então, causa e efeito envolve necessariamente variabilidade, variação de tempo. E os estudos com tempo, com variação de tempo maior que zero, eles são bem importantes justamente para isso, né? E é o que tem sido feito, né, nas últimas décadas na ciência política, e as relações internacionais são parte disso, né? De adicionar estudos de análise histórica à ciência política.
E, basicamente, isso constituiu a política comparada e as relações internacionais, né? Estudos macrohistóricos, estudos que vão tentar organizar e comparar, mesmo internamente, a situação, o comportamento de casos. As variáveis, como eu já tinha dito, né, o V grande ou V pequeno, isso vai depender da forma de processamento, né, do qualitativo ou quantitativa. Geralmente, com muitas variáveis, a gente vai precisar de processamento quantitativo, e vão afetar também, né, a capacidade de desenvolvimento da nossa pesquisa. Muitas variáveis, muito mais difícil, mas daí a gente vai ter que diminuir a complexidade do ponto de vista qualitativo, vai ter que se direcionar para uma observação mais quantitativa. E aí a gente chega lá naquele processamento, né, o processamento quantitativo e qualitativo, né? No processamento aqui, o Marco Sepic chama de abordagem, mas eu chamaria de processamento, tá? O método de abordagem é aquele dedutivo, indutivo ou hipotético dedutivo. Mas aqui, então, o processamento qualitativo e o quantitativo. O quantitativo, ele utiliza grandes amostras, né? Ele geralmente seleciona aleatoriamente as unidades de análise, então ele tenta usar todas as unidades de análise, ou por amostra. Ele não vai lá e escolhe uma ou outra, ele não faz aquele método tão preciso, porque a gente tem que escolher delimitadamente uma ou duas ou três unidades de análise, que é o método da diferença e semelhança. No método quantitativo é tudo que puder, e se não for tudo, é por amostra. Por uma amostra que represente estatisticamente o comportamento, né, a composição populacional, e que possa nos dar estatisticamente algum tipo de generalização. Preferência por teorias parcimoniosas e dotadas de alto grau de generalidade, ou seja, teorias que vão observar muitas variáveis, mas vão tentar tirar dessas muitas variáveis uma correlação, uma associação significativa entre duas variáveis, no máximo, ou três. Ou seja, parcimoniosa do ponto de vista da complexidade, né? Mais parcimonioso, menos complexa a pesquisa, digamos, a relação entre caminhos de causalidade, etc. E também a redução da complexidade social, um conjunto limitado de variáveis, né, que vão ser diminuídas estatisticamente na pesquisa. E a qualitativa, né, ela lida com pequenas amostras, ou mesmo um estudo único de caso, uma seleção deliberada de casos, daí por métodos, como eu falei, né, de casos desviantes, de casos extremos, de seleção de semelhança ou diferença. Outra, generalização contingente, limitada no tempo e espaço, ou seja, não é para produzir grandes generalizações, a não ser que seja um estudo teórico, né, dedutivo, efetivamente. E aqui os casos estudados de forma aprofundada e holística, sem perder de vista o contexto. Aqui, a questão da complexidade é quando se tira todo o contexto, né, e aí a gente só está analisando assim, relações entre variáveis. Aqui, por mais que o nosso número de variáveis seja menor, a gente coloca geralmente o contexto, que é o elemento qualitativo nas variáveis, que aumenta a complexidade no processamento qualitativo. Então tem várias visões, né, de o que é melhor. Tem uma disputa bem grande dentro da ciência política, das ciências sociais, sobre método de processamento quantitativo, qualitativo, mesmo na área de relações internacionais. A gente tem uma defesa de alguns autores, né, para que a gente comece a abordar cada vez mais métodos quantitativos, porque na área de relações internacionais a área sempre foi muito refratária a métodos quantitativos, e há uma posição de necessidade da área começar a adotar métodos quantitativos robustos. E, por outro lado, autores que acham que os métodos qualitativos são importantes, mas que haveria necessidade de melhoria desses métodos, de mais formalização desses métodos. E também posições mais medianas que valorizam as duas coisas, né? Métodos quantitativos e qualitativos, e que são, na realidade, complementares, né? E aí, a gente tem alguns desafios, que são os desafios de relacionar variáveis. Como que a gente relaciona variáveis? Tá, qualitativo, quantitativo, mas no fim das contas, o nosso problema fundamental é como relacionar as variáveis, né? E como realizar esse processamento. A questão de história e causalidade, o que a gente pode encontrar como causas e efeitos, né? As possibilidades de variáveis serem condições necessárias para um resultado. Por exemplo, o Sol, ele é condição necessária ou suficiente para a fotossíntese? Necessária. Né? O que quer dizer a condição necessária? Quer dizer que não há fotossíntese se não houver Sol. Exatamente, é necessário para que haja. É uma condição que, para haver fotossíntese, precisa haver Sol. Agora, sempre que houver Sol, vai haver fotossíntese? Basta a luz do Sol para haver fotossíntese? Melhor, acho que fica mais fácil, né? Não.
Exatamente. Nenhuma planta vive apenas de luz do sol, então não é suficiente. A planta precisa de vitaminas, precisa de sais minerais, precisa de água, né, por onde vêm os sais minerais. Então, mesmo que uma planta seja aquelas suculentas que permaneçam durante muito tempo sem água, em algum momento elas vão precisar de água, né, desses sais minerais. Então, não é suficiente. A luz do sol não é suficiente para uma fotossíntese. Agora, por exemplo, a idade acima de 60 anos é condição suficiente para uma pessoa ser considerada idosa? É condição necessária ou suficiente? Ambas. É necessário você ter acima de 60 anos, ou seja, não existe nenhuma possibilidade de pessoas que não tenham igual ou mais que 60 anos serem consideradas idosas, e é suficiente, você não precisa ter nada mais, você não precisa ter carinha de vovô, de vovó, não precisa ter barba branca, não precisa ter cara de cansado, né? Eu acordar às 5 da manhã espontaneamente, não precisa ter isso para ser considerado idoso. Então, é preciso apenas ter 60 anos ou mais, então é necessário e suficiente. Aí que tá, então essas questões de causa e efeito, elas nos ajudam muito na hora de pensar, né, a partir da ideia de condições necessárias, condições suficientes. Eu vou mostrar alguns gráficos para a gente tentar observar. Tem condições necessárias, né, de um conjunto de condições que juntas elas se formam suficientes. Por exemplo, vamos pegar ali o Sol, né, como eu tinha falado. O Sol é como uma condição necessária de um conjunto de condições que são necessárias, que são suficientes para a fotossíntese. Então, assim, o Sol mais água, né, o Sol mais água mais sais, né, pode ser considerado um conjunto de condições necessárias para uma condição conjunta suficiente. E é o que a gente chama, complexifica um pouco mais, uma condição INUS. Então, tem algumas coisas interessantes depois que a gente pode falar sobre causalidade, eu vou chegar ali. Um ponto interessante é a gente tentar achar um modelo que tenha o máximo aqui. Existe sobretudo no positivismo, assim, né, um valor que se busca, que é a ideia de elegância e parcimônia. Elegância não do pesquisador, né, porque geralmente não é o caso, né, não esteticamente, mas é a elegância da teoria. O que é a elegância da teoria? É a teoria tentar ser feita com o mínimo de variáveis possíveis, da explicação com o mínimo de variáveis possíveis e parcimonialmente, ou seja, de maneira mais reduzida. Cada vez mais a gente tem questionado isso, né? A ideia de que cada vez mais a gente pode sim compreender o mundo por meio de complexidades causais, com diferentes caminhos, diferentes trajetórias. Então, isso não é mais tanto um valor a ser seguido, a não ser por uma perspectiva mais positivista.